Bom, nesse vídeo aqui eu vou ensinar para vocês a equação geral da reta. É um conteúdo que a gente encontra em geometria analítica, né? E geralmente as pessoas também, os alunos também têm muitas dúvidas. E através da equação geral da reta eu vou aproveitar para poder explicar também a equação reduzida e a equação segmentária. E encontrar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Aqui eu tracei um plano cartesiano, né, no caso com os valores de, os valores de x, né, que são as abscissas, e y, as ordenadas, e tracei uma reta R qualquer. Primeiramente, o que nós devemos saber? Geralmente, os exercícios para se encontrar a equação geral da reta dão dois pares ordenados distintos, no caso A e B, né, para que possa achar a equação geral da reta. E a gente tem que ter um ponto P, que esse ponto P ele é genérico. Como assim genérico? Ele não precisa ter valores, é porque a equação geral da reta, ela é encontrada nesse formato aqui, ó. AX mais BY mais C igual a zero. Onde o A e o B são números e o C são números reais. E o A e o B, eles nunca podem ser zero simultaneamente, senão não pode chegar um formato da equação geral da reta. A gente tem que lembrar também que a reta, ela tem que ter os pontos colineares, ou seja, eles devem estar alinhados dessa maneira que estão aqui, no caso o A, o B e o P. Geralmente nos exercícios, né, dão os valores de dois pontos. Aqui eu vou dar o valor para A, para B, e o P, nós vamos dar os valores de X e Y. Assim, ó. A. Vou colocar 2 e 3, né? O B. O 1 e o 5. E o ponto P. X e Y, né? Nós não precisamos ter esses valores, não. A gente só tem que observar, né, que esses valores, com esses valores aqui, a gente vai poder trabalhar com a regra de Sarros, que é uma forma bem mais fácil, né, de nós encontrarmos a equação geral da reta. Como é que a gente vai fazer essa regra de Sarros? A gente vai pegar os pontos que nós temos aqui, né, X, vou colocar um pouquinho mais pra cá. X e Y, 2 e 3, 1 e 5. Completa a próxima coluna com 1. Depois vocês vão entender por quê. E repito as duas primeiras colunas. X e Y, 2 e 3, 1 e 5. Tudo isso tem que estar igualado a zero. Agora nós vamos fazer uma multiplicação, né? Olha só, vou colocar aqui com uma cor diferente para poder diferenciar melhor. Vocês podem observar que nós pegamos sempre 3, ó, 3 e 3, certo? X vezes 3, 3x. 3x vezes 1, 3x. Y vezes 1, y vezes 1, y, mais y. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 5, 10, mais 10, certo? E agora nós vamos fazer do outro lado, olha só. Colocando aqui uma cor diferente, né? Para poder identificar. Lembrando que após essa outra multiplicação, nós invertemos o sinal, certo? Olha só como é fácil. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Só que como nós invertemos o sinal, fica menos 3. Que no caso seria positivo, né? X vezes 1, x. X vezes 5, 5x. No caso, menos 5x, porque nós invertemos o sinal. Y vezes 2, 2y. 2y vezes 1, menos 2y. Porque invertemos o sinal.
Tudo isso igual a zero. Então, ficou muito fácil. Agora, nós já podemos encontrar a equação geral da reta. Que no caso, 3x menos 5x menos 2x. Y menos 2y menos y. 10 menos 3 mais 7. Tudo isso igual a zero. Pode observar que tá nesse formato aqui. Só que vocês podem observar que aqui é negativo. E aqui não tá negativo. Então, nós vamos ter que multiplicar isso aqui por menos. Só o sinalzinho de menos. Como que vai ficar essa reta? 2x mais y menos 7 igual a zero. Agora, vocês podem observar que tá no mesmo formato aqui, ó. Ax mais by mais c igual a zero. 2x mais y menos 7 igual a zero. Aqui nós temos o sinal de menos, mas isso não interfere. Depende dos pontos, né? Que vai pedir a questão, tá? Mas sempre a equação geral tem que estar nesse formato aqui, ó. Ax mais by igual a zero. Então, aqui nós encontramos o quê? A equação geral, certo? Agora, nós vamos encontrar a equação reduzida através dessa equação geral. Muito simples, tem outros métodos, né? Tem outros jeitos de nós encontrarmos a equação reduzida. Mas olha só como é fácil encontrar a equação reduzida através da equação geral. Nós isolamos o y. Ah, tá. Uma coisinha também aqui, ó. A equação reduzida, ela tem que vir nesse formato aqui, ó. Certo? Onde o m é um número real e o n outro número real, ok? Então, olha só. Isolamos o y, no caso aqui, ó. Sinal de igualdade. O 2x, ele está aqui positivo, então ele passa para o outro lado negativo, ok? Menos 2x. O 7, ele está negativo, vai para o outro lado positivo. Mais 7. Eis a equação reduzida da reta. Acabou aqui? Podemos fazer ainda mais alguma coisa? Não, acabou aqui. Vocês podem observar que está nesse mesmo formato aqui, ó. Onde o m é um número, o x aqui, o x, e o n, outro número, certo? E através dessa equação reduzida, que vocês podem observar que é muito simples, né? Nós podemos encontrar o coeficiente angular, que geralmente ele é representado também pela letra M, né? E vai ser o quê? O número que acompanha x. Sempre. Menos 2. E o coeficiente linear, que é o quê? O 7, né? Que é o número real. Agora, nós vamos encontrar o quê? A equação segmentada. Como que nós encontramos a equação segmentada? Também através da equação geral. Olha só como que é fácil. Nós pegamos a equação geral da reta, 2x mais y menos 7 igual a zero. Nós pegamos esse termo que está aqui desse lado, como ele está aqui negativo, nós vamos passar ele para o outro lado positivo. Aí vai ficar 2x mais y igual a 7. Só que nós temos que igualar esse lado aqui a 1. E como que nós vamos fazer isso? Muito simples. 2x mais y é igual a 7 sobre 7, que é justamente o número que veio aqui para esse lado, ó. A gente divide toda a equação por 7, ó. Depois que nós fazermos isso, aí fica fácil. Olha só. 2x sobre 7 mais y
sobre 7, que é igual a 1. Então, você pode observar que aqui nós igualamos a 1. Porque toda equação segmentária, ela tem que ser igual a 1. Terminou? Não. Por quê? Porque nós temos que tirar esse númerozinho aqui que está aqui em cima. Como que a gente faz? Olha só. X sobre 7 dividido por 2, mais y sobre 7, tudo isso igual a 1. Agora sim, nós encontramos a equação segmentária. E é essa aqui. X sobre 7 dividido por 2, mais y sobre 7, que é igual a 1. Essa aqui é a nossa equação segmentária, tá? Segmentária. Essa aqui é a nossa equação reduzida. Reduzida. E essa aqui é a nossa equação geral, ok? Podemos observar o quê? Que através de um exercício simples, nós encontramos a equação geral da reta, que tem esse formato aqui, ax mais by mais c igual a 0, onde nós disponibilizamos sempre de 2 pontos, né? E temos que ter um ponto P genérico. E também através da equação geral da reta, nós podemos achar a equação reduzida e a equação segmentária. Lembrando que na equação reduzida é possível a gente achar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então é essa a minha explicação de hoje. Espero que tenha sido de bom entendimento.